de volta com o debate entre candidatos à presidência e este quarto bloco repete as regras do segundo. O candidato vai escolher um tema do painel e vai fazer uma pergunta. O painel já está mostrando ali os temas disponíveis. Os candidatos vão ter 5 minutos cada para debater o tema que foi escolhido. E quem começa desta vez é o candidato Jair Bolsonaro. Candidato, por favor, o tema e a pergunta. Criação de empregos. Pois não. 5 minutos para cada um dos senhores. Mesmo por ocasião da pandemia, o Brasil criou empregos. Só nesse último mês foram 250 mil, uma média muito próxima disso, mês a mês. Você disse há poucos dias atrás, Lula, está em fita, que você quer criar emprego para homens e mulheres. Você só não sabe como. O que tu acha do nosso governo criando empregos? Eu sinceramente, eu não entendi. É porque ele está falando para dentro. Eu não consegui ouvir o que ele falou. Posso repetir? Sim. Fala um pouco mais alto. Tá. Vamos lá. Fala assim, sem vergonha. Fala alto. Senhores, por favor, a dinâmica... 1 minuto, por favor, senhores. Vamos parar os 2 relógios. A dinâmica do debate prevê 5 minutos para cada um. Nós não vamos parar o relógio porque um não escutou. Se não escutou, ele vai dizer, não escutei, o outro repete, o tempo vai correr, gente. Vamos em frente. Por favor, os assessores mantenham silêncio, por gentileza. Candidatos, vamos em frente. Vamos lá, vou repetir. Não, mas com o relógio parado, é isso? Com o relógio parado. O relógio vai voltar a contar, por favor, mas vamos deixa parado ali. Os senhores fazem questão de quantos segundos? Eu vou repetir 22 segundos? Não, pode deixar como está ali, 4h28. Eu Vamos vou repetir para ele o que ele não entendeu. Como queiram, candidatos. Vamos parar o relógio. O senhor repete, por favor, a pergunta e a gente retoma. Vamos lá. O nosso governo, 2020 e 2021, criou empregos, mesmo com a pandemia. Esse ano, a média mensal está em torno de 250 mil empregos por mês. E você disse há pouco tempo, em vídeo, que você queria criar empregos para homens e mulheres, só não sabia como. Que tal você dar os parabéns para mim agora sobre a criação de empregos no Brasil? A primeira coisa que o povo brasileiro tem que compreender é que eles mudaram a lógica da medição de emprego. Eles colocaram o MEI como se fosse emprego. Colocaram o emprego informal como se fosse emprego. No meu tempo, a medição de emprego era carteira profissional assinada. Era isso que a gente media. Agora não. Agora eles inventaram, colocam o trabalho eventual, colocam o trabalho informal, colocam o MEI. Eu quero saber emprego geral, com carteira assinada, emprego registrado. Porque uma coisa que nós vamos fazer, e eu quero dizer para o povo brasileiro, é que nós vamos, a partir de janeiro, consertar esse país. Aliás, antes de janeiro, se eu ganhar as eleições, eu vou visitar alguns países do mundo para restabelecer a relação. Depois de janeiro, eu vou me reunir com os governadores para a gente estabelecer um programa de desenvolvimento para esse país. Cada governador vai apresentar pelo menos 3 obras prioritárias de infraestrutura envolvendo a área da saúde e da educação. E nós vamos trabalhar juntos de forma harmônica, sem brigar com o governador e sem brigar com o prefeito. A gente vai trabalhar junto, esse é o papel de um presidente da República, é harmonizar a sociedade, é fazer o pacto federativo e trabalhar junto. Ficar de fora xingando todo mundo, ofendendo todo mundo, o Brasil não vai para frente assim. Portanto, eu queria dizer que, se Deus ajudar e o povo brasileiro quiser, a gente vai consertar esse país para a gente voltar a ser alegre e feliz outra vez. Vamos lá, Lula. Há poucas semanas me reuni com 650 prefeitos de Minas Gerais, com o governador Zema. Também com o Caiado, aqui em Brasília, me reuni com quase todos os prefeitos. E assim tem sido em vários estados do Brasil. Por que os prefeitos me apoiam? Porque eu repassei mais recursos para prefeitos. Então, não brigo com o prefeito. Não é verdade que você está falando. Os prefeitos estão tão bem financeiramente que não se tem notícia de que eles tenham atrasado o pagamento ou parcelado o 13º. Estamos muito bem com os prefeitos e, por isso, eles me apoiam. Não tem briga. No teu tempo, faziam Romaria Brasília, de pires na mão, para buscar recurso no teu governo. Eu vi uma cena triste esses dias. Eu vi o presidente Bolsonaro
Então afrontou-me com o governador Zema para encontrar com o prefeito, e os prefeitos não apareceram. Sabe por quê? Porque os prefeitos do Brasil sabem que nunca antes na história do Brasil um presidente tratou eles com a dignidade e com o respeito que eu tratei. Na Casa Civil tinha uma sala de prefeito, cada Caixa Econômica tinha uma sala para atender os prefeitos do interior e eles não precisavam ficar pedindo favor. Era só apresentar o projeto, a gente atendia. E isso nós vamos voltar a fazer com governadores e com prefeito, porque é na cidade que surge o problema e o presidente da República precisa entender que o prefeito é uma mola mestra do desenvolvimento desse país. Você, cidade pequena em especial, né? Procure o teu prefeito e pergunte qual é o tratamento que ele recebe de mim e qual recebia de Lula. Não dá para comparar. Então, a Flotone loteia a praça lá, mais do dobro do que o número de pessoas que foi no teu comício. E no teu tinha um montão de ônibus lá fora, no meu era tudo orgânico. Pessoas que foram para lá de graça, trajando verde e amarelo, cor da esperança do nosso Brasil, e não vermelho, de comunismo da tua ideologia, Lula. Sinceramente, eu vou voltar a dizer para vocês o seguinte: nós vamos consertar esse país. Nós vamos ter uma política de financiamento para pequenos e médios empreendedores individuais. Nós vamos fomentar a criação de cooperativas aos milhares nesse país, porque nós temos que aproveitar a criatividade do povo brasileiro e fazer esse país crescer, fazer as pessoas viver bem. Nós vamos efetivamente isentar do imposto de renda todas as pessoas que ganham até 5 salários mínimos. Nós vamos até 5 mil reais. Nós vamos votar a aumentar o salário mínimo todo ano acima da inflação, de acordo com o crescimento do PIB. E para vocês terem um exemplo, a economia no governo dele cresce 1%, metade do que cresce o mundo. No meu, o mundo crescia 2%, a economia crescia 4%. É por isso que nós geramos 22 milhões de empregos com carteira profissional. E a gente não contava bico, biscata, a gente não contava trabalho eventual como trabalhador contratado, não. Inclusive, nós vamos reunir os trabalhadores e vamos, inclusive, rediscutir a CLT para que a gente faça com que os trabalhadores não sejam tratados como escravos. Eles têm o direito, sobretudo de segurança social, coisa que eles não têm hoje para quem trabalha na economia informal. Então nós vamos cuidar, você sabe que eu sei como fazer isso. Aguardem. No final do governo PT, 2015, 2016, o Brasil perdeu 3 milhões de empregos. Qual foi a crise? Incompetência, corrupção. O nosso governo enfrentou uma pandemia. O mundo achava que a gente ia cair 9%, caímos 4%. No ano seguinte, recuperamos. Estamos prontos para decolar, para fazer desse Brasil uma grande nação na economia. Temos o parlamento perfeitamente afinado conosco, mais de centro-direita, tudo acertado para decolarmos. E a economia está sendo o carro-chefe no momento, uma das melhores economias do mundo. Vamos crescer mais do que a China, temos inflação menor do que a Europa, menor que os Estados Unidos. O que você quer mais do que isso, Lula? Fala logo que você apoia o que está acontecendo na economia no meu governo. Eu, sinceramente, não acredito. Queria pedir desculpa a você, companheiro e companheira que está assistindo de casa, porque é lamentável. É lamentável. Você já viu esse país crescer. Você já viu esse país gerar emprego. Você já viveu melhor. O que você não pode é ficar acreditando em fantasia. Esse ano vai crescer 1% ou menos. O salário dos trabalhadores todos foram rebaixados, a massa salarial caiu. E eu volto a repetir, o salário mínimo não teve nenhum aumento real durante todo o mandato desse homem. E ele agora vem aqui com a cara de pau prometer que vai aumentar o salário mínimo. Não vai, não vai. Não vai como não aumentou. Não vai sequer aumentar o dinheiro para a merenda escolar. Então, companheiros e companheiras, eu tenho fé em Deus que no dia 30 você vai comparecer para votar. E a gente vai consertar esse país e você vai voltar a ser feliz outra vez. Você aí, tem Pix? Que maravilha, hein? Foi o nosso governo. Não tem taxação do Pix. Quantos de vocês viraram MEI com o Pix? A inflação está negativa? Veja no mercado caindo o preço dos produtos da cesta básica. Você, estudante que estava devendo para o FIES,
alixamos 99% da sua dívida. Você, nordestino, não tinha água, está chegando água no Nordeste. É o nosso governo que está fazendo tudo isso. A costa do Nordeste será um oásis para a produção de energia limpa, eólica. Está tudo certo, o país está indo para frente. Você de Minas Gerais, vamos começar a fazer agora, vamos licitar o metrô de BH no mês de dezembro. 2.800 mil, 400 do Zema. Você vai ter metrô em BH e não mais vou falar em metrô lá em Cuba. Você que é tão preocupado, com razão, com a cota 762 no Lago de Furnas, está resolvendo esse assunto. Você que está no Vale de Jequitinhonha, já está tudo certo para começar a explorar lítio, aí, criando milhares de empregos para vocês. Você de Roraima, já começamos a fazer o União de Tucuruí, obra 10 anos parada. Você do Ceará, Santa Quitéria, vai começar a explorar urânio. Está tudo resolvido por nós. Quando nós privatizamos a Eletrobras, porque ela ia quebrar, conseguimos recursos para revitalizar a bacia lá da nascente de São Francisco para garantir água para o Nordeste. Já caiu 30% o número de caminhões-pipa no Nordeste, depois da nossa transposição que nós fizemos. Não foi ele, não. Ele transpôs, foi dinheiro para o bolso dele, da turma dele. Nada mais além disso. Estamos começando a fazer a usina nuclear 3, Angra 3. Assim não dá, né? Assessores, por favor, dá, em né? silêncio. Ele faz para tirar a minha atenção. Petista aí. Pode retomar, candidato, nós vamos dar ao senhor 10 segundos a mais. Estamos fazendo Angra, vamos terminar Angra 3 de verdade. Estamos, inclusive, os royalties lá das eólicas, vai para o Auxílio Brasil e para a conta de energia dos mais pobres. Esse é o nosso governo. O senhor ainda tem 10 segundos, candidato. Não. O senhor abre mão? Ok. Quem 10 segundos? Posso falar? Posso falar 10 segundos? Tem. O senhor tem 10 segundos. Aqui o local é apropriado. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Tudo bem. Quem faz a pergunta agora é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com base no nosso telão. Vamos ver os temas disponíveis, então. Equilíbrio das contas públicas, meio ambiente e racismo, candidato. Eu queria perguntar para o candidato Bolsonaro sobre a questão do clima. Meio ambiente, portanto. A questão do meio ambiente. Ok, 5 minutos para cada um dos senhores. Hoje não se fala mais sobre meio ambiente, hoje se fala a questão climática. E eu queria perguntar para o senhor candidato, até quando o senhor vai continuar a política de desmate nos biomas brasileiros, sobretudo na Amazônia? Até quando? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Na última, tu já se deu mal comigo. Que você desmatou mais do dobro nos seus 4 anos do que meus 4 por lá de cá. Vamos agora. Queimada no bioma Amazônia. No teu governo, 430 mil quilômetros quadrados por ano. Está aqui, tá? Fonte, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. No meu governo, 195. 430 mil no teu, 195 no meu. Quem tratou melhor? Deixa eu falar, Lu. Quem tratou melhor a questão do clima? Ainda bem. Olha, o clima não é só a Amazônia, tem a ver também com outras questões que nós vamos discutir aqui. Mas o que tu acha do teu desmatamento do meu? Ainda bem que eu trouxe a Marina Silva nesse debate e ela foi minha ministra. E possivelmente foi a ministra que mais ganhou respeitabilidade no mundo com relação à questão de clima. O candidato sabe que nós reduzimos o desmatamento da Amazônia durante uma década em quase 80%, enquanto a agricultura crescia em média 2%. Nós evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. Nós pegamos 1.500 empresas clandestinas de madeira e fechamos. Mais de 1 milhão de metros quadrados cúbicos de madeira ilegal. E você tinha um ministro vendendo.
Várias organizações criminosas foram descobertas, desarticuladas, e as pessoas foram presas. 659 pessoas foram presas, incluindo funcionários públicos, federais e estaduais. O Brasil se tornou altamente respeitado na questão ambiental, porque a gente fez 5 institutos dos biomas para cuidar de todos sem distinção. E eu quero aproveitar e fazer a pergunta e dizer o seguinte: nós vamos acabar com as queimadas e com invasão em terras indígenas, e muito menos com garimpo em terra indígena. Vamos lá. Números. PRODES. Vamos falar agora de desmatamento. Dá pena debater com o cidadão ali, né? O rei da mentira. Desmatamento, governo Lula. 20 mil quilômetros quadrados por ano. Né? No nosso governo, está alto, mas está 11 mil quilômetros quadrados por ano. Metade, praticamente. Tem que diminuir mais? Tem que diminuir mais. Estamos esforçando para isso. Agora, Lula, eu estou cansado de falar aqui. Para de mentir, Lula. Não dá para comparar com números que vão ser do teu governo, no meu. Você promete tudo agora, como você disse lá atrás. Lá atrás, depois que assumimos, vimos que tínhamos que fazer diferente daquilo que havíamos falado lá atrás. Você está fazendo a mesma coisa agora. Você sabe qual é a minha sorte? A minha sorte é que o povo sabe. A minha sorte é que os especialistas sabem. A minha sorte é que o pessoal que cuida do mundo ambiental sabe a diferença entre o meu governo e o dele. Portanto, eu não vou ficar discutindo os números invisíveis que ele traz, que eu nem sei qual é a fonte. Ué, dei a fonte para você aqui. Dei a fonte para você. Se quiser, depois do evento aqui, discutir com todos os jornalistas, com o tempo, eu discuto sem problema nenhum. O Brasil, 2/3 do seu solo aqui está preservado. Está da mesma forma como Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Tem coisa errada? Tem. Estamos buscando aperfeiçoar. Hoje, quem trata da questão do desmatamento e foco de calor é o Ministério da Justiça. E tem programas que têm levado a bom termo a questão ambiental no Brasil. O Brasil é um exemplo para o mundo, como vai ser agora na geração de energia eólica. Vamos construir na costa do Nordeste. Já começou a construção. O equivalente à geração de energia de 50 vezes Itaipu. O Brasil é uma potência no agronegócio. O agro não é fascista não, Lula, que vocês vêm falando por aí. O agro é uma coisa fantástica no Brasil. E vamos agora ter referência para exportação de energia limpa lá na costa do Nordeste. Quem deu as condições para isso? O meu governo. Parece que somente agora ele aprendeu que tem energia limpa. Ele não sabe que a primeira usina de eólica foi a companheira Dilma Rousseff que fez na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. Ele não sabe que fomos nós que fizemos os primeiros leilões de eólica, de solar, de biomassa. Ele não sabe que agora já se está discutindo, inclusive, hidrogênio verde no Ceará, na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte. Ele sabe de tudo isso porque alguém disse para ele vir para o debate. Ele nunca se preocupou com isso. Quem se preocupou com isso e fez os primeiros grandes leilões foi esse ser humano aqui que governava o Brasil, e o povo brasileiro e os especialistas nos ajudaram a fazer. Por isso, eu acho que o Brasil precisa caminhar para a energia limpa mesmo. Inclusive, nós vamos fazer muito mais. Meio ambiente tem que ver com saneamento também. Já reduzimos 800 lixões no Brasil. E quando votamos o marco do saneamento, acredite, quando nós votamos o marco do saneamento para que 100 milhões de pessoas, até 2035, tenham esgoto e água tratada, o PT votou contra. O PT votou contra o marco do saneamento. Quem é prejudicado com isso? Os pobres, que vivem nas comunidades apertados, com os filhos pisando ali no esgoto a céu aberto. Ele votou contra. Já eliminamos centenas de lixões pelo Brasil.
E até 2035, 100 milhões de pessoas terão água tratada e esgoto também. Lula, esse é o meu governo, Lula. Não é o governo de gogó, não. Falar que vai fazer. Você não fez nada lá atrás, não vai fazer nada para frente também. Uma coisa que o povo brasileiro tem que compreender é que há uma diferença entre os dois governos. É só você saber como era o Brasil no meu tempo. É só você saber como você vivia. É só para você saber que depois de 140 anos eu fiz a disposição do São Francisco. Ele fez 2% e acha que foi ele que fez. Nós fizemos 80% da BR-163, ele fez 2%, acha que foi ele que fez. Nós fizemos 2.700 quilômetros de ferrovia, ele não fez nenhum trilho, ele acha que foi ele que fez. Ora, eu se fosse você, pediria para o Ministério do Planejamento, que você deve ter acabado, para lhe dar um pouco do que nós fizemos nesse Brasil, para você, pelo menos, copiar um pouco e aprender o que é investimento em infraestrutura. Bem, com essas eólicas offshore na costa, nós vamos reindustrializar o Nordeste e criar milhões de empregos de verdade na região. Nós temos mais que um carinho, nós temos um trabalho para o povo nordestino. Dizer também, o tema não é esse, mas o tema usado, taxação do sol. Nós impedimos isso. Cresceu quase uma Itaipu do ano passado para esse ano, a geração de energia solar caseira, residencial. Por quê? Nós isentamos de impostos placas fotovoltaicas e quase tudo para a instalação dessas placas no telhado de casa. Ou seja, fizemos a nossa parte, Lula. Investimos em energia limpa para valer. Tudo que ele quer fazer, o PT já fez. Tudo que ele quer fazer, nós já colocamos em prática. O que você precisa aprender é que nós vamos fazer muito mais coisa nesse país. Esse país vai ter que voltar a crescer, gerar emprego, distribuir renda. As pessoas vão voltar a comer carne. As pessoas vão poder ir no supermercado comprar comida para comer, coisa que não consegue hoje. É isso que você tem que reparar. Não é ficar tentando fazer um discurso, sabe, sem pé e sem cabeça aqui. No mínimo, você quer agradar a tua bancada ali na tua frente. Lula come carne. Você lançou esse factoide aí de picanha. A média do Bolsa Família do teu governo comprava aí 3,5 kg de picanha. No meu, compra 9 quilos. Olha a diferença, Lula. Que diferença. Vem para cá, Lula. Dá os parabéns aqui. Eu queria, mais uma vez, pedir desculpa a você que está em casa. A você que está sentado no sofá, com a sua mulher, com os seus filhos, esperando alguma coisa diferente. Mas, lamentavelmente, você não ouviu. Porque um presidente que deveria vir aqui dizer o que ele fez, ele só sabe fazer provocação, não tem nada de real. Tempo esgotado. Lembrando que, ao longo deste debate, ambos os candidatos fizeram pedido de exercer um direito de resposta, mas os dois pedidos foram negados. É o fim do quarto bloco. No próximo, os candidatos vão fazer as considerações finais. Até já.